Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Aqui em Mateus 13, versículo 1 em diante está escrito: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntando-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu entre pedregais, onde não havia bastante terra, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Nós vemos, né, mãe, que cada versículo que vai ser lido agora tem um significado, né? Sim. O Senhor Jesus falava através de parábolas para que o povo pudesse entender qual era a mensagem do Evangelho. E ele usava, então, as figuras da época, né, mãe? Uhum. Principalmente na parte agrícola, enfim, as coisas do dia a dia, para explicar e para ensinar, para que o povo pudesse entender e compreender a palavra de Deus. E essa parábola do semeador fala sobre a evangelização, né? Sim. A semente que caiu ao longo do caminho e vieram as aves do céu e a comeram, é quando o semeador semeia a palavra e ela não entra no coração da pessoa, porque o inimigo rouba a palavra que está caindo. A gente vê então, em primeiro lugar, né, o primeiro caso é o quê? É a pessoa levando a palavra de Deus, né, a palavra de Deus sendo anunciada, e o diabo, é claro, não é? Ele fica ali já esperando para roubar a bênção da pessoa, para roubar a palavra de Deus do coração da pessoa. E depois, no versículo 6, continuando, né? Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Essa já é outro tipo de pessoa, outro tipo de ouvinte, né, mãe? Sim. É a pessoa que ouve a palavra com alegria, mas ela não tem raiz, ela não se firma na presença de Deus, Sim. né? Vem o sol, vem as circunstâncias e ela logo, a palavra morre no coração dela. No versículo 7, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Sim, essa já é outro tipo de ouvinte, né? Porque o espinho quer dizer as dificuldades da vida. Sim. Então a pessoa se deixa levar pelas dificuldades da vida e deixa sufocar a palavra. A provação, né? A tentação vem e a pessoa faz a escolha do quê? De sufocar a palavra de Deus. E depois, versículo 8, e outra caiu em boa terra e deu fruto, um grão produzindo 100, outro 60 e outro 30. É aquela boa terra, né? Que a palavra cai, a semente cai e ela frutifica no coração daquela pessoa. Então, o Senhor Jesus, ele fala através das parábolas. Nós vamos começar essa nova série falando e meditando a respeito das parábolas, né, mãe? E, inclusive, ele fala, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No versículo 9. No versículo 10 fala: E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe:
Por que eles falam por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejam ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouvem. Aqui tem mais uma mensagem, né, mãe? Sim. São os privilegiados, né? Sim. Que podem ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, receber a palavra de Deus. Não são todos que conseguem fazer isso. É verdade. Tem uns que o coração está endurecido, então não adianta. E aqui ele fala também, né, mãe? Que muitos profetas e justos desejaram ver o que nós vemos e não viram o que os apóstolos estavam vindo, né, os discípulos. E não viram, e ouviram o que vós ouvis e não ouviram. Ou seja, as pessoas no Antigo Testamento andavam pela fé, né, na palavra de Deus, mas elas ainda não tinham recebido o cumprimento da promessa, porque Jesus ainda não tinha vindo. Sim. Né? Então o Senhor Jesus estava com eles através da palavra, a palavra da profecia, enfim, a palavra da lei, mas eles não conheciam a Jesus fisicamente, como os discípulos puderam ver e ouvir o Senhor Jesus. Né? Sim. E então ele fala em parábolas para que essa parábola entre no coração da pessoa, porque a pessoa está cega espiritualmente. Quem sabe aí então ela vai se converter e o Senhor vai curá-la, né? Sim, os olhos vão se abrir, né? É verdade. E então ele continua: escutai, pois, vós a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, a gente vê que é um quarto, pelo menos, né, mãe? Que acontece isso, né? Porque são 4 casos. E quanta gente que já ouviu a palavra de Deus, né? Quanta gente que conhece a palavra de Deus, mas não entrou no coração. O diabo tirou, roubou. Por isso que a gente deve lançar sempre a palavra, né, mãe? Sim. Porque a gente não sabe qual vai crescer. É verdade. E qual não vai crescer. É verdade. E às vezes, uma vez você já falou, uma vez você já pregou, e o diabo já tirou essa palavra do coração da pessoa. Mas se você lançar novamente, quem sabe nesse momento, né, essa terra está um pouco melhor, né, e essa pessoa vai receber a palavra de Deus. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, é a pessoa que ouve a palavra com alegria. Sim, né? Recebe com alegria. Mas logo, por causa das tribulações, das perseguições, a pessoa desiste. Eu lembro, mãe, quando a gente leu o livro Peregrino, né? Que aquele homem chamado Vacilante, ele foi com um cristão a caminho do céu, né? Ele aceitou a palavra, ele foi com alegria, ele ficou com esperança de receber as bênçãos de Deus, mas quando eles caíram no lamaçal, né, da culpa, ele se ofendeu e voltou para casa, né? Então, quer dizer, quando ela recebe alguma perseguição ou quando vem alguma coisa que é contra a vontade dela, né, porque ela é muito superficial, ela é rasa, ela ainda não mergulhou no evangelho, né? E ela se ofende e volta atrás. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera.
Eu acho muito interessante, mãe, porque fala aqui, ó, que o que foi semeado entre os espinhos, não fala que morreu, né? Mas fala que ficou infrutífero. Sim. Né? Então tem pessoas que até recebem a palavra, que conhecem a palavra, que até se dizem cristãos, mas os espinhos, ou seja, as tentações do mundo, né? Aí ele está falando aqui, os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, deixa a pessoa infrutífera. Ela não cresce espiritualmente, né? Sim. E o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30 por 1. É a terra boa, né? E aí a gente vê que se multiplica essa palavra, né, mãe? Você fala a palavra de Deus para uma pessoa que é a terra boa, e ela vai dando frutos, né? Sim. Não apenas os frutos do Espírito, mas também ela dá frutos que vão ser novas árvores. Sim. Né, que vão ser plantadas e que vão ser novas árvores para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, que tremenda que é essa parábola, né, mãe? Sim. Sim, porque depende do coração de cada um. Aquele coração bom, que a terra boa, que a terra frutífera, ele vai dar frutos. É verdade. E vai multiplicar esses frutos. É verdade. E que nós possamos ter essa disposição do semeador que saiu levando a semente. A palavra de Deus diz, né, mãe? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo os seus molhos. Ou seja, Sim. E também fala pra gente não olhar pro tempo, né? Pra gente semear em todo o tempo, porque Sim. senão a gente nunca vai colher. Sim, né? a gente não sabe qual delas vai frutificar. É verdade. Né? Deus nos surpreende, né? É. Então, vamos orar agora? Sim. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de dar frutos, Senhor, para Ti, Senhor. De dar frutos em Teu nome, de dar frutos, Senhor, segundo a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa, Jesus, que nós temos de frutificar, Senhor. Ajuda-nos a frutificar, Senhor. Ajuda-nos a dar frutos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você ouviu Espaço Família Cristã. Realização: Fundação Reviver.